Existem cerca de 100 mil milhões de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea, potencialmente adequados para a vida como a conhecemos, e ainda assim não detectamos nenhum tipo de evidência convincente de vida extraterrestre. Onde eles estão? Estamos realmente sozinhos? Este é o chamado paradoxo de Fermi, em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi. O universo é tão vasto e antigo que, se a vida tivesse surgido em outro lugar, pelo menos uma vez, já deveríamos ter visto algum tipo de evidência, certo? Se a vida surgir múltiplas vezes de forma independente, deveremos ver muitas evidências. Então, por que as coisas estão tão quietas? Quando Fermi ponderou sobre isto na década de 1950, concluiu que as viagens interestelares deviam ser extremamente difíceis, impedindo que as espécies se espalhassem pela galáxia. Mas essa não é a única explicação possível. Poderia haver alguma outra barreira ao avanço, algo que impede as espécies de se tornarem como nós ou mais? Em 2003, o astrônomo e comunicador científico Neil deGrasse Tyson propôs uma dessas barreiras. Ele sugeriu que poderia haver algum tipo de limite natural para a vida útil máxima das estrelas, dos planetas e presumivelmente da própria vida. As estrelas produzem elementos mais pesados fundindo os mais leves em seus núcleos? Quando chegam ao ferro, a fusão é interrompida, porque você não pode fazer nada mais pesado com o ferro sem consumir mais energia do que consegue. O núcleo entra em colapso, a estrela explode e ponto final. Tyson argumentou que a química complexa, incluindo a química da vida, requer uma grande variedade de elementos. À medida que uma estrela envelhece, ela espelha esses elementos para o espaço, dispersando-os na galáxia. Então talvez o universo tenha reciclado esses materiais em novas estrelas e planetas. Talvez, ao longo de bilhões de anos, o universo tenha ficado sem elementos pesados. Talvez estejamos realmente sozinhos. Mas os cientistas apresentaram várias razões pelas quais esta ideia não funciona. Em primeiro lugar, seriam necessários milhões de anos para que o ferro se dispersasse pela galáxia. Mas sabemos que a vida surgiu de forma relativamente rápida após a formação da Terra, há apenas 4 mil milhões de anos. Em segundo lugar, as estrelas não precisam realmente explodir para dispersar os seus elementos. Mesmo que tenham apenas um forte vento estelar soprando de suas superfícies, isso pode espalhar as mercadorias. Terceiro, mesmo que a distribuição dos elementos fosse desigual, a vida ainda tem um truque na manga para resolver este problema. Pode concentrar esses elementos em determinados locais. Por exemplo, todo o nitrogênio do nosso corpo veio de uma única nuvem molecular. Quarto, a ideia da reciclagem não explica por que a vida inteligente parece ser tão rara. Talvez existam muitas civilizações por aí, mas elas utilizam os recursos de forma tão ineficiente que nunca chegam ao estágio multiplanetário ou mesmo interplanetário. Quinto, não há razão para pensar que o universo começou de forma diferente do que é agora. Os cientistas acreditam que nos primeiros dias a distribuição dos elementos era bastante semelhante. Portanto, a questão não é que a vida não tenha tido tempo suficiente para se espalhar, mas sim que as civilizações parecem estagnar. Eles não se tornam como nós ou mais. Em outras palavras, talvez não estejamos sozinhos, mas estamos sozinhos. Nossa espécie pode ser a primeira e a última. Mas isso não significa que os cientistas estejam desistindo de encontrar amiguinhos verdes. Existem muitas outras explicações para o paradoxo de Fermi. Talvez as civilizações tendam a destruir-se antes de chegarem às estrelas. Ou talvez a viagem interestelar não seja tão difícil quanto pensamos. Ou talvez estejamos apenas procurando os sinais errados. O que você acha? Você acha que estamos sozinhos? Deixe-nos saber sua opinião. E obrigado por assistir.